A história começa com um rapaz chamado Donnie que está tentando abater um animal quando seu irmão Eric atrapalha o tiro. Ele pede desculpas, mas Donnie fica mal-humorado e se afasta com raiva. Andando sem rumo, ele vê o que parece ser a entrada de uma caverna e decide dar uma olhada lá dentro, apesar dos rastros suspeitos na entrada. Ele entra com cuidado por causa da ladeira escorregadia e então começa a examinar as paredes de rocha, onde encontra uma gosma verde. No chão, ele vê a carcaça de um cervo em volta de algo ainda mais estranho, como se fosse um casulo. De repente, Donnie é derrubado por uma criatura monstruosa e enorme, que rosna para ele de forma hostil e avança como se fosse atacá-lo. O rapaz fica atordoado e um zumbido estridente inunda a mente dele, fazendo com que fique zonzo. A criatura parece ter o deixado ir embora, pois logo o vemos cambaleando fora da caverna com dificuldade de andar e vai lavar o rosto, ainda abalado com o incidente e pensando nas presas gigantescas do monstro. Voltando ao carro, ele vê que seu irmão não está esperando ali como combinado e decide ligar para ele, mas então escuta o celular de Eric tocando no banco de trás. Sem muito o que fazer a respeito, ele entra no bar para descansar e ouve a conversa de um grupo numa mesa. Eles estão falando sobre um grupo de vacas que foram encontradas mortas por ali, todas completamente dilaceradas de modo inexplicável. O papo chama a atenção de Donnie quando um deles comenta que as vacas estavam cheias de uma gosma verde, formando um casulo medonho. Interrompendo a conversa, um senhor explica que isso só pode ser obra de um demônio carnívoro conhecido como Barô. Enquanto todos dão risada dessa ideia maluca, Donnie sofre mais uma crise de tontura sob um zumbido intenso e desmaia no chão. 3 meses depois disso, os detetives Ray e McElroy estão jantando juntos quando Donnie chega. McElroy revira os olhos, já prevendo mais uma conversa sobre criaturas imaginárias. Mas Ray pede que tenha paciência, pois Donnie perdeu o irmão recentemente e isso mexeu com sua cabeça. Assim que ele vê os dois, Donnie senta sem pedir licença e começa a falar do Barô, mostrando uma pilha de recortes de jornal. A explicação da polícia é que Eric se perdeu no deserto e acabou sofrendo algum acidente, mas Donnie está convencido de que ele foi atacado pela criatura e sua pesquisa mostra que não foi o primeiro. Agora até Ray perde a paciência com ele, lembrando que Eric era seu amigo também. Porém, todos conheciam seus problemas com o vício e o mais provável é que ele tenha usado o que não devia antes da caçada, trazendo assim todo tipo de risco. Donnie desiste de convencer esses dois e vai embora inconformado, pensando na relação difícil que sempre teve com o irmão. As coisas ficaram ainda mais complicadas recentemente depois que o pai deles faleceu. Na casa de Donnie, vemos que uma das paredes realmente parece obra de um lunático, coberta de fotos e reportagens sobre as aparições do tal monstro. Ele está quase perdendo as esperanças quando chega uma mensagem do professor Charles, especialista em estudos paranormais, querendo marcar um encontro. No dia seguinte, Donnie vai à faculdade e assiste um pedaço da aula de Charles sobre assassinos esquizofrênicos. Ele apresenta um caso famoso em que um paciente dizia estar morto e nada que o médico fizesse o convencia do contrário. Até que um dia ele atacou o médico e desapareceu, assim como seu prontuário. A parte mais estranha do caso é que a cena do crime continha sangue que não era compatível com nenhum dos dois. Depois que Charles dispensa a turma, o professor recebe Donnie em sua sala e ele conta todas suas teorias. Abrindo um mapa do deserto, ele mostra que a caverna não fica muito longe de um prédio estatal subterrâneo. O governo diz que as instalações são só uma mina abandonada, mas há várias teorias diferentes na internet. Donnie acha que a criatura escapou de lá e foi se abrigar naquela toca. Conforme ele explica o caso, seu tom vai ficando mais defensivo e pronto para retrucar que ele não é louco. Por isso, Donnie se espanta quando o professor afirma acreditar nele. Charles explica que já se envolveu com experimentos obscuros do governo e só pede que Donnie tenha paciência enquanto ele investiga a respeito. Naquela noite, 3 jovens amigas vão nadar no lago próximo daquela área misteriosa. Uma delas está com medo de entrar na água, pois desconfia que há alguma coisa à espreita por trás da névoa. As outras riem desse medo bobo e ela acaba cedendo à pressão, mas nem chega a mergulhar. Um longo tentáculo aparece por trás dela e atravessa seu pescoço tão rápido que só se vê a cabeça caindo e as outras 2 moças começam a berrar histericamente. Algum tempo depois, Charles telefona para Donnie e diz que apareceu uma pista, mas já avisa que ele vai ter que ser rápido. Ele concorda e escuta as instruções do professor com atenção, saindo de casa logo em seguida. Ao entrar no carro, ele leva um grande susto com a chegada repentina de Morgan, uma das alunas de Charles que ele conheceu na faculdade. Fanática por casos bizarros, ela confessa ter escutado a conversa dos dois e agora insiste para acompanhá-lo na aventura, prometendo não atrapalhar. Donnie acaba concordando e os dois vão até aquele lago onde encontram a cabeça da menina. O resto dela está caído alguns metros adiante e Morgan encontra outra moça dentro de um enorme casulo, igual ao que Donnie viu dentro da caverna. Contando o número de roupas jogadas à beira do lago, eles percebem que ainda está faltando uma pessoa e começam a procurá-la. Não demora muito e aparece o que sobrou da terceira moça, que foi quase completamente devorada.
Donnie acha estranho que o monstro tenha comido só uma delas e Morgan palpita que ela devia ter algo especial. Então Donnie recebe uma mensagem do professor avisando que é hora de sair dali, pois a polícia está chegando. Morgan se apressa para coletar algumas amostras e corre para o carro, entrando bem quando as sirenes já são ouvidas. Apesar de toda a cautela, é justamente o detetive Ray quem está vindo e ele reconhece Donnie quando os dois carros se cruzam na estrada. Na universidade, Charles fica impressionado com as amostras e diz que há um tipo de parasita ainda vivo ali. O organismo parece ter necessidade de um hospedeiro humano para se defender de alguma coisa, possivelmente a atmosfera terrestre. É então que Charles puxa um caderninho cheio de anotações e desenhos, revelando saber muito mais do que o esperado sobre essa criatura. Donnie tem até um flash do trauma ao ver uma das ilustrações, de tão parecida com um monstro real. O nome daquilo é Baruchakana Hazala, um ser lendário que só se levanta durante o eclipse solar. Donnie se irrita com a explicação e chama tudo aquilo de contos de fadas, mas Charles mostra que aqueles são relatos parecidos com o dele e o convence a encarar a situação com a mente mais aberta. Ele também o obriga a descansar um pouco para acalmar os nervos enquanto Morgan ajuda a fazer mais testes com as amostras. Na saída do laboratório, Donnie fica pensando no nome Baruchakana Hazala e só então ele se lembra daquele senhor no bar que chamou o monstro de Baru. Já a caminho de lá, ele liga para o estabelecimento que se chama Jerry's Desert Quenchers. O próprio Jerry atende, mas se recusa a ajudar Donnie quando descobre que foi ele quem desmaiou no bar uns meses atrás. Depois de desligar, Donnie escuta o porta-malas batendo como se algo estivesse tentando sair. Ele nem tem tempo de estranhar isso e a tampa abre com tudo, revelando uma criatura gosmenta. Donnie se apavora e faz uma curva abrupta que derruba o monstro. Parando o carro, ele sai com a arma na mão e logo tromba com a coisa, acertando um tiro no ombro. A criatura geme de dor olhando fixamente para Donnie, e só então ele nota as semelhanças daquele rosto com o de seu irmão Eric. Assim que fica sozinho de novo, Donnie vai embora sem saber o que pensar e volta para a faculdade no dia seguinte. Morgan mostra a ele as novas descobertas que, por coincidência, podem explicar o que ele pensa ter visto na noite anterior. Ela diz que aquele parasita é um vírus que domina o hospedeiro e modifica sua composição genética, praticamente tornando cada vítima um novo monstro. Donnie pergunta se é possível reverter o processo. Ela diz que não sabe e não tem como consultar Charles, pois ele acaba de sair muito apressado. Nesse momento, o detetive Ray liga para Donnie dizendo que encontrou algo importante e até admite que suas maluquices podem ter um fundo de razão. Ele passa um endereço e Donnie sai para encontrá-lo sem explicar nada a Morgan. Chegando lá, Ray fala sobre o caso das 3 garotas e dá uma bronca em Donnie, dizendo que ele poderia ter sido o principal suspeito se fosse outro policial que tivesse encontrado com ele no caminho. Então ele pergunta como ele sabia do ataque antes da polícia. Mas Donnie não entrega o professor e apenas lembra que ele tentou investigar o sumiço de Eric pelos canais oficiais primeiro. Ray admite que a polícia deveria ter dado mais atenção ao caso e o leva até uma velha cabana onde ele costumava beber com Eric na juventude. Donnie também lembra de ter ido lá na infância e fica deprimido ao pensar nas conversas que tinha com o pai. Eric sempre foi o irmão problemático e o pai deles costumava pedir a Donnie que cuidasse dele no futuro. Dentro da cabana, Ray mostra que o esconderijo secreto de Eric está vazio e isso indica que ele deve ter passado por ali. Mas Donnie diz que isso não importa, pois ele teria aparecido mais cedo ou mais tarde. Admitindo que ele tem razão, o detetive finalmente revela o que o fez mudar de ideia e leva Donnie até a cachoeira onde ele encontrou as coisas de Eric. Além disso, seguindo o córrego por mais alguns metros, ele mostra um casulo vazio e cheio de gosma. Morgan assusta o policial aparecendo do nada, e conclui que Eric foi incubado ali antes de se transformar. Depois disso, Donnie convida Morgan para ver a parede que ele montou em casa e conta a ela sobre o encontro sinistro da noite anterior. Ele diz que o monstro parecia Eric, admitindo que pode ser só uma falsa esperança, mas Morgan acha que não. Alguma coisa está colocando humanos em casulos por algum motivo e, de acordo com os testes das amostras, só pode ser a reprodução de sua espécie. Sem o professor por perto para impedir as traquinagens da dupla, eles decidem fazer uma visita ao necrotério para examinar o casulo da garota, pois Ray tinha comentado que ninguém conseguiu abri-lo. Eles se esgueiram para dentro sem serem notados pelo legista, que bate a porta logo em seguida. Não é difícil encontrar o casulo, pois é o único saco mortuário com um formato bem diferente. Morgan estende a mão para encostar naquilo e Donnie fica tão tenso que nem tem coragem de impedi-la. O casulo reage ao toque imediatamente e a coisa lá dentro começa a se debater sem parar, até que se liberta com uma explosão nojenta de gosma e sangue. A criatura que salta para fora com incrível agilidade se parece muito com a que abordou Donnie na estrada, exceto pelos restos do cabelo comprido que ainda estão grudados na cabeça. A monstra começa a avançar em direção a Morgan e Donnie tenta interferir, mas acaba ficando encurralado junto com ela. Apesar da força, a criatura parece não estar se sentindo bem e fica soltando guinchos estridentes até que a porta se abre de repente.
O detetive McElroy entra na sala ao lado de um agente do FBI. Assim que vê a criatura grotesca, tenta enfrentá-la com um grito como se falasse com uma pessoa comum. Mas basta um olhar ameaçador da criatura para que sua coragem desapareça. E instintivamente ele empurra o colega para frente tentando se proteger. O agente acaba perdendo o braço no confronto e a covardia de McElroy não adianta nada, pois a monstra também o elimina. Mas então o estado dela também piora muito e seu corpo simplesmente explode de repente. O agente do FBI também não sobrevive e usa suas últimas palavras para dizer que Morgan e Donnie estão ferrados. Muito abalada, Morgan diz que a garota sob a gosma era Rachel, sua colega no curso de Charles. No dia seguinte, Morgan acorda se sentindo mal e percebe que há um arranhão em suas costas. Ela não diz nada a Donnie e vai com ele ao restaurante para encontrar Ray, que quer conversar sobre o professor Charles. Ele descobriu que não só Rachel, mas as outras duas garotas do lago também eram alunas dele. Além disso, ele obviamente sabia da tragédia antes de qualquer outra pessoa, e agora está sumido há mais de uma semana. Donnie duvida que o professor tenha alguma culpa, dizendo que foi ele quem contatou Charles primeiro, mas Morgan diz que isso não é verdade, pois o professor pediu que ela estudasse o desaparecimento de Eric várias semanas antes da visita de Donnie à faculdade. Então Ray conta a eles que o homem que eles conhecem como o professor Charles é na verdade um cientista chamado Frank Runcoff. Ele era um dos pesquisadores responsáveis pelos experimentos secretos naquela base subterrânea no deserto. Um de seus experimentos deu muito errado, fazendo várias vítimas na equipe dele, e Frank nunca mais foi o mesmo depois disso. Ray diz que vai continuar investigando sozinho e manda os dois não se meterem em mais encrencas, alertando que há humanos mais perigosos do que os monstros. Saindo do restaurante, ele desconfia que está sendo seguido e começa a chamar um homem careca que parecia observá-lo. O homem continua andando e entra num prédio como se nem estivesse ouvindo. Ray saca sua arma e entra também, exigindo que o homem apareça. Mas quem atende o pedido é uma das criaturas pulando do teto bem atrás do detetive. Apesar do susto, Ray reconhece Eric e não consegue atirar no amigo de infância. Donnie e Morgan nem tentam fingir que vão obedecer às ordens de Ray e vão para o escritório de Charles para vasculhar as coisas dele. Morgan conta a Donnie que ela é órfã e diz que sempre confiou no professor porque ele era como uma figura paterna. No meio da conversa, Donnie descobre que Eric se matriculou no curso de Charles no ano anterior. Além disso, o professor mantinha as fichas de todos os alunos junto com um relatório misterioso sobre algum tipo de teste. A maioria tinha resultado negativo, mas a ficha de Morgan diz que o dela foi inconclusivo. No fim do dia, Donnie começa a se irritar com o silêncio de Ray, que parou de atender suas ligações. Juntando tudo o que eles descobriram até agora, Morgan expõe uma teoria perturbadora. Ela acha que nem todos os humanos são compatíveis com o DNA do Baru, e é por isso que podem ocorrer falhas na reprodução, como foi o caso de Rachel. Os testes de Charles eram provavelmente um meio de selecionar candidatos ao casulo, o que significa alguma espécie de conluio entre o professor e a besta. Ainda sem contato com Ray, Morgan decide prosseguir com a investigação de formas alternativas. Ela obriga Donnie a fazer uma sessão de hipnose e ele desbloqueia algumas memórias, lembrando que Eric estava com ele na caverna. Donnie se dá conta de que seu irmão o salvou e deve ter atraído o Baru para fora de sua toca, tentando se esconder perto da cachoeira. O plano obviamente deu errado, pois foi ali que Ray encontrou o casulo vazio. Tudo isso deixa Donnie com ainda mais remorso e Morgan tenta consolar o amigo enquanto disfarça as pontadas de dor que está sentindo nas costas. Um pouco mais tarde, Morgan consegue hackear o sistema do governo e obter dados confidenciais sobre a base subterrânea, encontrando o nome de outra cientista, Linda Lockley. Donnie se anima com a pista, mas fica preocupado com a tosse repentina de Morgan e com a forma agressiva dela reagir aos seus cuidados. Quando ela começa a sentir vertigem, ele corre para ampará-la e toca no arranhão sem querer, finalmente descobrindo que ela está ferida desde o embate com Rachel. Morgan cai no sono e Donnie resolve interrogar Linda Lockley sozinho. Como ela se recusa a atendê-lo, ele a aborda na saída do trabalho, mostrando uma foto dela com Charles para provar que ele sabe a verdade. Linda implora que ele vá embora e pare de incomodá-la, afirmando que sua vida estaria em risco se ela revelasse algo que não deve. Quando Donnie conta a ela que o Baru pegou seu irmão, Linda lamenta a tragédia e diz que nesse caso só um humano 100% compatível teria salvação. Porém ela diz que tal compatibilidade é impossível e vai embora depois de alertar que Charles é um homem muito perigoso. Falando nele, é justamente o professor que está escondido no banco de trás quando Donnie entra em seu carro. Charles nem precisa de ameaças para forçá-lo a obedecer e apenas afirma que vai levá-lo até Eric agora mesmo. Seguindo suas instruções, ele chega no que parece ser uma fábrica abandonada, onde de fato encontra acorrentada a versão monstro de seu irmão. Charles confessa tudo, dizendo que o Baru surgiu na Terra há muitos séculos e ninguém sabe sua verdadeira origem, mas seu propósito já ficou claro. A besta vem tentando se reproduzir desde tempos imemoriais,
deixando atrás de si um rastro de pessoas e animais que não sobreviveram ao processo. O laboratório secreto se encarregou de estudar o caso e eles concluíram que o problema era a incompatibilidade do DNA. Para encontrar o candidato perfeito, Charles testou milhares de organismos diferentes, obcecado com a reprodução daquela espécie, pois ninguém sabia qual a expectativa de vida do Baru e ele não queria perder a chance de estudar algo tão fenomenal. Quando a besta fugiu do laboratório, massacrando sua equipe no caminho, Charles teve que continuar o projeto sob o disfarce de professor e foi um golpe de sorte quando Eric apareceu. Aquela caçada na região da caverna foi uma sugestão do próprio Charles, que montou toda a armadilha para Eric. Sem nenhum arrependimento, ele se orgulha ao dizer que ninguém sobreviveu tanto tempo depois de sair do casulo, o que prova que tudo isso valeu a pena. Donnie não consegue segurar a raiva e parte para cima do cientista, mas descobre que ele está armado. A única falha no projeto de Charles é que não sabia do problema de Eric com o vício, o que agora está causando uma degradação precoce. Por isso ele diz que o próprio Donnie é sua última esperança, já que tem o DNA parecido e hábitos saudáveis. E como o Baru anda sumido, Charles explica que vai contar com Eric para transformá-lo. Ele solta as correntes e sai depressa, trancando Donnie ali dentro com seu irmão monstruoso que não demora a atacá-lo. Donnie tenta conversar com aquela coisa, dizendo que eles são irmãos e não precisa ser assim. Mas logo fica evidente que isso não vai funcionar e ele acaba recorrendo a uma pedra. Ele esmaga aquele crânio gosmento e então desaba ao seu lado em prantos. Enquanto isso, Charles está destruindo todas as provas contra si e Morgan acorda aos gritos, com o arranhão se espalhando por suas costas. Durante o banho, sua pele começa a rachar, dando início à metamorfose. Donnie chega de táxi bem a tempo de ver a luz apagando abruptamente e já suspeita que algo terrível esteja acontecendo. O banheiro está vazio quando ele entra no apartamento, mas logo um vulto passa correndo e pula da sacada, fugindo a pé. Muito aflito, Donnie sai pelas ruas à procura da amiga antes que algo pior ainda aconteça. Mal sabe ele que Morgan já está fazendo sua primeira vítima, um homem de meia idade que ela ataca num quintal. Donnie chega ao mesmo tempo que a polícia, flagrando a refeição macabra. Quando ele chama Morgan pelo nome, ela parece oscilar entre sua natureza humana e a nova versão. Ela avança em direção à policial, que claramente não sabe com quem está lidando, mas escuta o conselho de Donnie no último instante e foge correndo. O disparo da policial atinge um botijão de gás na traseira de uma picape e Donnie perde os sentidos durante a explosão. Um ano depois, vemos que ele levou a culpa por tudo e está agora trancafiado num manicômio, com o falso professor ainda de olho nele.